Me lembro de ouvir desde garoto afirmações de pregadores que enchiam o meu coração. Era a declaração: agindo Deus, quem impedirá? Levou um tempo para que, crescendo, eu percebesse que se tratasse de um texto bíblico, de uma declaração feita pelo próprio Senhor. E acredito que essa afirmação é profundamente reveladora a respeito da natureza de Deus, da sua forma de agir, e ela norteia a nossa fé. É a respeito disso que eu quero falar com você nos próximos minutos. Fique comigo. Estou hoje em Areia Branca, Rio Grande do Norte, na Ponta do Mel, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E quero iniciar com uma declaração do próprio Deus, feita em Isaías no capítulo 43 e no versículo 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O próprio Deus está fazendo essa afirmação e há algumas verdades que eu e você precisamos reconhecer. Em primeiro lugar, quando ele diz ainda antes que houvesse dia, ele remete à criação. Quando Deus faz separação entre luz e trevas, quando Deus determina o ciclo dos dias, ou seja, Deus está dizendo antes do início, eu já estava em movimento. Antes do início, eu já estava em operação, eu já me encontrava agindo. Então, algo que nós podemos falar a respeito de Deus é da sua ação antes de todas as coisas. Depois Deus continua dizendo, agindo eu, quem impedirá? Ou seja, o Deus que já agia antes do início, continuava em operação. E algo que podemos garantir, ele continuará agindo até a consumação de todas as coisas. Portanto, nós temos um Deus que se move, um Deus que realiza e um Deus que faz. Mas algumas verdades que nós precisamos entender. Uma delas, se voltarmos àquele momento antes que houvesse dia. Quando lemos o livro de Gênesis, nós podemos separar dois momentos. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Depois, há o que muitos chamam da teoria de um intervalo e diz, e a terra era ou tornou-se sem forma e vazia. Então o que nós temos a partir do versículo 2 é a reorganização, ou a conclusão do trabalho de uma terra já criada. E o que nós percebemos é a forma como Deus transforma o caos em algo belo. Ele tem o poder de trazer ordem onde não existe. Ele tem o poder de acrescentar beleza onde nunca houve. Ou seja, nós precisamos entender que, antes de mais nada, a natureza do Deus Criador é desenvolver aquilo que Ele planejou, é tornar as coisas melhores. E quando falamos a respeito do agir de Deus na nossa vida, essa é a primeira coisa que precisa ser levada em conta. Essa é a primeira coisa que precisa ser considerada. Antes que houvesse dia, Ele já estava trabalhando e no final as coisas se tornam sempre melhores. Precisamos entender a mesma verdade ao longo da história da humanidade. Apesar do pecado ter trazido o caos na criação, toda a obra da redenção, planejada e executada em Cristo Jesus, nos remete a um final melhor, a algo extraordinário. A segunda verdade que eu gostaria de destacar diz respeito à frase em que Deus diz, não há quem possa livrar das minhas mãos. Nós sabemos que Deus quer o bem e não o mal do ser humano. Aliás, ele se dirige por meio do profeta Jeremias à nação de Israel e diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Ele diz, são planos de bem e não de mal, a fim de vos dar um futuro e uma esperança. Podemos também destacar aquele momento específico registrado em Lucas, no capítulo 9, quando a Escritura fala de Tiago e João, que ficaram ressentidos pelo fato dos samaritanos não quererem receber Jesus numa de suas aldeias, e eles se oferecem a Cristo, provavelmente baseados no relato de Elias, lá no segundo livro de Reis. Eles dizem, Senhor, queres que peçamos a Deus que envie fogo dos céus e os consuma? O texto sagrado nos mostra, lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 52, não apenas a forma como eles se posicionaram, o que eles falaram, mas o que o próprio Senhor Jesus respondeu. A Bíblia diz que Jesus, voltando-se, os repreendeu. Nem todos os manuscritos trazem essa declaração, mas muitos acrescentam a frase, vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Naquele momento, Jesus estava dizendo, minha maior preocupação não é julgar ou destruir, é oferecer salvação.
Obviamente, isso não anula aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito do juízo. Mas nós precisamos entender que Tiago declara que a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia sempre é oferecida primeiro e, se for abraçada, o juízo é evitado. Obviamente, se a misericórdia não é abraçada, o juízo é inevitável. E somente quando isso acontece é que podemos entender Deus dizendo: se chegar a esse ponto, onde aquilo que eu ofereço de bom for negligenciado, então ninguém vai livrar essa pessoa das minhas mãos. Em outras palavras, Deus está dizendo: não deixarei de ser justo, não deixarei de executar juízo, embora a prioridade, repito, seja sempre Deus expressar a sua bondade. Aliás, na Bíblia, até expressões de juízo muitas vezes revelam o caráter amoroso de Deus. Nos dias do profeta Ageu, quando ele fala do Senhor julgando o povo, ele diz: e não houve entre vós quem se arrependesse, quem se voltasse para mim. Em outras palavras, Deus estava dizendo: até enquanto julgava vocês, eu esperava recuperar o coração de vocês, eu estava interessado no bem de vocês. E essa natureza, o caráter amoroso e bondoso de Deus precisa ser visto e entendido até mesmo quando falamos de juízo. No entanto, isso não anula o caráter justo de Deus. Por exemplo, no livro do Apocalipse, o Senhor se refere numa das cartas às igrejas da Ásia a uma certa mulher a quem ele denomina como Jezabel. E ele diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Muitos confundem a longanimidade, a paciência de Deus com impunidade. São duas coisas bem distintas. E o Senhor diz: já que ela não quer se arrepender, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Aí sim, nós temos um Deus que, depois de ter oferecido a misericórdia que não foi abraçada, depois de esgotada a longanimidade, precisando exercer juízo, e num momento como esse, ele diz: não há quem possa livrar essa pessoa das minhas mãos. No entanto, isso não nos remete à ideia de um Deus que seja cruel, mas de um Deus que é justo. E toda injustiça, quando a misericórdia de Deus é oferecida e rejeitada, toda injustiça, ela precisa de fato ser julgada. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a última declaração de Deus nesse versículo: agindo eu, quem o impedirá? Deus aqui fala não a respeito do juízo apenas, que quando começa não poderá ser parado, mas fala também a respeito daquelas manifestações extraordinárias em favor dos homens, que quando ele começa a se mover, ninguém pode pará-lo. E nós precisamos entender a importância de, por fé, levar Deus a se mover em nosso favor. A Bíblia diz com todas as letras: tudo é possível ao que crê. A mesma Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, também diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, recompensador. Eu e você podemos experimentar a ação de Deus em nosso favor. Aliás, Isaías diz: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu de um Deus além de ti que trabalha a favor de todo aquele que nele espera. Quando esperamos em Deus, quando confiamos em Deus, quando cremos na ação do Senhor, nós o colocamos em movimento em nosso favor. Isso também é algo extraordinário. E uma verdade que eu e você precisamos entender é que a frase agindo eu quem impedirá não fala necessariamente de determinismo, Deus dizendo eu farei de qualquer forma, independente de vocês. Nós também precisamos distinguir plano individual de plano coletivo. Por exemplo, quando Mardoqueu manda um recado a Esther, ele diz: se você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. O que ele estava dizendo? Você pode falhar em relação ao plano individual de Deus para você. Ele pergunta: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou a ser rainha? Em outras palavras, ele está dizendo: Deus não faz nada à toa e você não chegou ao lugar onde está por nada. Há um propósito de Deus, há um intento de Deus de usar a sua influência nesse momento. Mas ele estava dizendo: se você falhar, Deus levanta outro. Porque o plano individual pode falhar por conta do livre-arbítrio e o direito de escolha. Agora, nós precisamos entender que o plano coletivo tem um caráter diferente. Quando o indivíduo falha, Deus decide levantar outro, mas ele vai cumprir seus planos e propósitos. Quando falamos a respeito do seu reino, quando falamos a respeito daquilo que ele intencionou fazer na terra. Precisamos entender que Deus, embora em sua soberania tenha dado ao homem o direito de escolha, ele não é pego de surpresa. Ele é o Deus onisciente, presciente, ele sabe de antemão a resposta de cada um. E Deus tem a capacidade de gerenciar todas as coisas como só ele pode fazer. Eu e você precisamos aprender a descansar na soberania, na grandeza, no poder extraordinário do nosso Deus. Um texto que me chama muito a atenção está lá em Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Quando a Bíblia diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo,
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Ele fala não apenas de uma chave que dá acesso tanto para abrir como fechar portas, mas ele diz que quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Por outro lado, quando ele fecha, ninguém pode abrir. Na sequência, o Senhor diz, conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra, não negou o meu nome. Deus está dizendo, não é a sua força que garante a porta aberta, é a minha. O Senhor diz, apesar da sua pouca força, você tem andado em fidelidade diante de mim. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. A maneira como você me obedece demonstra a fé e a confiança que você tem em mim. E Deus está dizendo, e se eu agir em seu favor, abrindo a porta, ninguém vai poder fechá-la. Essas características, esses detalhes com os quais Deus revela o seu agir, o seu caráter, precisam nortear a minha e a sua fé. Eu tenho aprendido ao longo do tempo dizer, em alto e bom som, uma confissão cheia de fé, agindo Deus, quem impedirá? Eu e você precisamos entender que isso não se trata apenas de pré-determinismo, onde Deus faz apenas aquilo que quer, mas onde nós somos chamados a interagir com Ele, reconhecemos sua vontade, decidimos crer no que Ele tem. Isso faz com que a mão do Senhor se estenda, esteja em movimento. Que essa possa ser a verdade que norteia a minha e a sua vida. Que eu e você possamos viver de tal forma que as pessoas, ao olhar para nós, se inspirem na mesma declaração bíblica. Agindo Deus, quem impedirá? Minha oração a Deus é que o seu coração seja fortalecido em fé por meio dessa instrução. Isso mude a sua conduta e te leve a experimentar a ação de Deus de uma forma diferenciada.